vão disponibilizar. Pronto, agora sim está gravando. Deveria ter gravado desde o início da apresentação, mas eu esqueci. Se alguém lembrar de gravar na hora, por favor, me lembre, tá bom? Porque senão eu esqueço. Então, se precisar sair, gente, só sair, tranquilo, tá bom? Porque vai estar gravado, eu vou dar todo o material para vocês, só sair. Não vou cobrar, não sei se o pessoal, os professores normalmente cobram presença, não sei, e eu não vou cobrar. Só depois vocês olharem as aulas gravadas, beleza? Bom, então retomando aqui, estamos falando de o que é essa tal dessa regra de três, e a gente tem o problema de um corpo, né? Uma bolinha A, uma bolinha preta ali, que percorreu uma distância de 100 metros em 10 segundos. Aí o Pedro falou que, sim, em 15 segundos ela vai percorrer 150 metros, né? O que foi que o Pedro fez? Ele somou aqui um com o outro. Então, se em 10 percorre 100 metros, em 5 percorre 50, então em 15 vai percorrer 150. É um jeito de raciocínio, né? É uma forma de pensar. Agora, se for um número meio quebrado, eu vou apagar aqui, tá bom? Isso aqui é só um esboço. Na hora que for o definitivo aí, eu deixo. Beleza? Na hora que for o definitivo aí, eu deixo para vocês copiarem certinho. Ou vocês preferem que eu deixe esses esboços que eu tô fazendo? Vocês que sabem. Sim, não, talvez. Pode apagar. Tranquilo, então. Bom, vamos lá. Então, e se eu falasse, eu quero saber em quantos metros ele percorre em 27,3 segundos? Isso aqui é um 27, viu, gente? Um pouquinho. 27,3 segundos. E aí, como é que faria isso? Aí já é um pouquinho mais complicado, né, de pensar dessa forma. Mas, é um raciocínio muito parecido. Muito, muito parecido. Por quê? Vamos lá. Então, eu quero saber qual que é o delta S. O que que é delta S? Delta S é a variação do espaço, né? Quanto que ele vai percorrer, né? Que vai ser quanto que ele percorreu. Eu vou chamar de delta S, tá bom? Em física, não sei se vocês já tiveram física, mas a gente normalmente anota dessa forma, delta S, ok? Acho que está demorando para aparecer aqui. Pronto, apareceu. Tem um delayzinho, mas vai aparecer uma hora ou outra. Acho que demora uns 5 segundos para aparecer. Então, delta S correspondente a 27,3, né? Segundos. E aí? Qual que é esse tal desse delta S? Bom, eu vou fazer de duas formas. Primeiro, eu vou fazer através da velocidade. Eu já falei para vocês o que é velocidade e vou fazer dessa forma. Depois, eu vou fazer através da regra de três. E vocês vão ver que é a mesma coisa. A diferença é a forma como eu fiz. Só isso. É o processo. O resultado é o mesmo. Bom, então vamos lá. O que é velocidade? Eu já expliquei, né? Velocidade é a variação do espaço em um determinado período de tempo. Ou seja, eu vou variar a minha distância em relação a algum ponto, né? Por exemplo, ponto de início aí, nesse caso, o ponto onde esse ponto aqui, ó, deixa eu grifar aqui, esse ponto aqui onde a bolinha preta estava, e ele percorreu 100 metros. Então, ele variou a sua distância em 100 metros em um determinado período de tempo. Como é que a gente escreve isso na física? A gente coloca assim, ó, V é igual a delta S sobre delta T. O que que é isso? É a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Quanto que eu percorri em um determinado período de tempo? Vamos achar a velocidade. Então, vamos lá. Qual foi o tempo Professor, tá travando seu áudio. estável a internet? Deixa eu ver se volta. Perguntas. Massa, qual que é a velocidade? Eu divido 100 por 10, né? Tem gente que fala, corta aqui, né? Mas a gente só divide um pelo outro, que é 10 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo a bolinha percorre 10 metros.
Travou, professor. Ok, voltei. Estão me ouvindo? Pronto. Caí, mas voltei. Tá complicado hoje, mas vamos lá. Professor, o senhor Oi. saiu ou tá mutado? Não, vocês estão me ouvindo? Oi. Um, dois, três. Gente. Ok, se Oi. estiverem me ouvindo, me avisa, porque eu acabei de cair, não sei se estão me ouvindo direito. Sim. Gente. Oi, sinal de vida. Oi. Oi. Pronto, Tô aqui, professor. pronto, beleza. Então, voltei. Vamos lá. De onde que eu parei? Sim, velocidade. Então, eu descobri a velocidade. Eu descobri que essa bolinha preta não está ouvindo. Quem que não está ouvindo? Eu Deixa tô eu ver ouvindo. aqui o chat. Professor, você está mutado? Não, estou falando, não estou mutado. Gustavo Soares, você está me ouvindo agora, Gustavo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai. Ok, Gustavo. Se der outro problema, fala aqui no chat que qualquer coisa eu vejo aí. Bom, vamos lá então. Então, eu achei a velocidade. O que que significa? Voltei. Pronto. Voltei. Coitado de você, professor. Você tá Espera travando você da demais. reunião. Ok, Gustavo. Pronto, voltei. Rapaz, tá complicado, né? Mas vamos lá. Bom, voltando aqui. Então, o que que significa essa velocidade? Que a cada segundo ele percorre 10 metros. Ok. Como é que eu vou achar a distância que ele vai percorrer em Aí, 27,3? professor, agora eu tô te ouvindo. Pronto. Agora sim. Qual que vai ser a distância que ele vai percorrer em 27,3 segundos? Vamos achar agora. Como? Fórmula da velocidade. O que que eu vou fazer? Eu vou falar que 10 metros por segundo, perdão, é igual a. Vou colocar aqui e falar que Professor, Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Estão me ouvindo? tá Pronto. travando pra mim. Tá travando? A tela ou o meu áudio? Seu áudio. Se for o áudio, eu vou tentar ver aqui. Se for a tela, tá tudo bem, porque uma hora vai aparecer, tá bom? Ela A pode tela tá dar de umas boa. travadinhas, mas eu vou deixar assim, mas uma hora vai acabar aparecendo, eu espero. Bom, vamos lá então. Então, o que que eu posso fazer aqui? Isso aqui já é anotação definitiva, tá bom, gente? Isso aqui eu vou deixar desse jeito mesmo, não é esboço mais não. Ok, então o que que isso significa? Que em uma distância, né, um ΔS que eu quero descobrir, ele vai percorrer esse ΔS em um determinado período de tempo, que é o tempo que eu quero, que eles me deram aqui para descobrir, 27,3 segundos. Pronto. Massa. Então é dessa forma que eu vou usar. Então vamos lá, ΔS é igual a... O que que eu fiz aqui? Eu vou multiplicar na parte de cima 27,3 e do outro lado também 27,3. Se eu multiplicar de um lado e do outro,
Professor? Oi, voltamos? Eu acho que voltamos. Pronto, acho que agora melhorou. Foi? Foi. Pronto. Pronto. Ok, então voltando. Se eu multiplicar 27,3 de um lado e 27,3 do outro, vão se tornar iguais, não é? É a mesma coisa. O que que eu posso fazer? Aquela regrinha que a gente sabe, né? A gente multiplica cruzado, né? Que o pessoal fala. Você multiplica aqui, ó. Porque aqui é 1. Gente, isso daqui é a mesma coisa, tá bom? Professor, Oi, esse negócio, esse símbolo do lado do S é um triângulo ou é um A? é um triângulo. Um Ele é triângulo que a gente o chama de delta. delta, né? Delta S. O que que é esse delta aqui? Verdade, vamos explicar melhor isso daí. O que que é esse delta, esse triângulo aí? Representa uma variação, uma 27,32. diferença. O que que isso significa? É como se eu pegasse esse S, que representa a distância, e colocasse a variação da distância. Ou seja, quanto de metros essa bolinha preta percorreu. Entendeu? É isso que significa delta S. Entendi. Ok? Multiplica pelo valor que Só um ele minuto vale e que tem depois alguém me divide. ligando aqui. Ai, gente. Só um Sou minuto, gente. Oi, É, só um minuto. Perdão, gente. Pronto. Tinha alguém me ligando aqui já. Ok, vamos lá. Então, o que que é esse delta S? Essa variação do espaço. Então, eu vou multiplicar de um lado e do outro por 27,3 e vou achar que delta S é igual a 27,3 vezes 10. Isso vai dar quanto? 273. 273 o quê? Abacaxis, melões, metros, né? Só o número não representa nada, eu preciso da unidade, né? Bom, então é assim que eu faria com a física, mas e se for uma coisa que, por exemplo, aquilo de tarefas, né? Cinco pessoas fazem 50 tarefas. O que que eu vou fazer, né? Como é que eu vou analisar? Eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. A diferença é a interpretação que eu dou, só isso. Então, como é que eu posso fazer aqui? Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu colocar esse negócio aqui para cá. Pronto. Ok. Então, o que que eu posso fazer? professor, você travou. Pronto, acho que eu voltei. Calma. Pronto, voltei. Gente, tá horrível esse negócio aqui. Próxima aula eu vou falar com o pessoal ali da administração. Vou pedir para usar o Meet. Acho que o Meet ele funciona melhor do que o Zoom, para mim, pelo menos. Vou tentar usar o Meet na próxima aula, porque me pediram para usar o Zoom para colocar na nuvem, né? Para depois disponibilizar a aula para vocês, mas está complicado. Vamos tentar aqui. Se continuar caindo, não sei se eu vou conseguir dar a aula inteira assim, não, porque está complicado. Vamos lá. Bom, o que que eu posso fazer então? Vamos lá. Eu vou estabelecer uma relação aqui que a gente chama dessa chamada regra de três. Vamos logo, né? Agilizar isso daqui. Bom, então, como é que funciona? Eu sei que em
Em 10 segundos, essa bolinha percorre 100 metros, beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, metros e segundos. Isso não é um 2, era para ser uns segundos. Pronto, meu segundo está bem feio, mas tá bom. Bom, então eu sei que 100 metros, ele demora 10 segundos para percorrer. Então, eu quero saber 27,3. E eu vou chamar aqui de quê? Posso chamar de ΔS, de X? Posso chamar de abacaxi, melão, do que eu quiser. Vou chamar aqui de ΔS, porque eu chamei lá em cima de ΔS, eu vou chamar aqui também de ΔS, tá bom? O que eu faço agora? Bom, eu sei que 100 metros está para 10 segundos, 100 metros são percorridos em 10 segundos, ΔS metros são percorridos em 27,3 segundos. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o que a gente chama de multiplicação cruzada. Vou fazer isso daqui, ó. Eu multiplico um pelo outro. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Professor, mas o ΔS não é igual a 27,3? Oi? O ΔS não é igual a Gabriel falou 27,3? alguma coisa? Sim. Ok. Bom, vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? A mesma coisa que eu fiz antes, com a velocidade. Isso vai dar o quê? Isso vai dar quê? Vamos lá. Vou colocar aqui do lado. 10 vezes ΔS. Então, 10 vezes. Esse pontinho aqui é vezes, tá bom, gente? Então, se eu colocar pontinho, é 10 vezes ΔS. Okay? É igual a 100 vezes 27,3. Então, qual que é ΔS? Eu vou dividir dos dois lados por 10. Para facilitar, né, eu vou só cortar aqui. Mas eu estou dividindo dos dois lados, tá bom? Então, vamos lá. Então, quem que é ΔS? É 10 vezes 27,3, que é o que a gente achou lá em cima, né? 273 metros. Pronto. Eu consegui achar o resultado de duas formas diferentes, que, na verdade, são a mesma coisa. Qual que é a diferença? É a forma como eu estou interpretando. Eu já vou explicar o porquê. O que foi que eu fiz aqui? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Todo mundo já copiou essa parte de cima? Eu vou dar um zoom menor, porque eu não sei se tem alguém copiando. Pronto. Acho que aí já tá para ver todo mundo. Pronto. Então, o que foi que eu fiz aqui nessa parte de baixo? Vou colocar um tracinho azul para separar. O que foi que eu fiz nessa parte de baixo? Eu simplesmente falei que ΔS é igual a 100 vezes 27. Espera aí que ΔS. Ai, gente, tá complicado. Porque o zoom tá menor, eu não consigo escrever direito, mas vamos lá. 27,3. Não é? Dividido por quê? Por 10. Massa. Então, foi isso que eu achei aqui. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o tempo, ó, estou pegando o tempo aqui em cima, e esse 10, deixa eu ver se eu, cadê aqui? 10, 27, pronto. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma relação, deixa eu colocar de vermelho. Essa partezinha aqui, ó, o que eu estou fazendo? É 100 dividido por 10. O que é 100 dividido por 10? É metros dividido por segundo, não é? Porque eu percorri 100 metros em 10 segundos. Então, vamos lá. Então, eu estou pegando aqui, ó, 100 metros, não é 10 metros, é 100 metros dividido por 10 segundos, vezes, o que é 27,3? 27,3 segundos.
Eu estou criando aqui uma relação de distância e tempo. Eu estou multiplicando a velocidade pelo tempo. O que é velocidade multiplicada pelo tempo? É distância. É a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Qual que é a diferença? A diferença é que eu criei um método, esse método aqui de cruzar aqui, de fazer essa multiplicação cruzada, que serve para um monte de coisa, e não só para velocidade. Eu usei velocidade porque é algo que a gente já conhece, é algo que a gente já está mais acostumado. Então, se eu falar, por exemplo, para você, que a cada 100 metros eu vou percorrer essa distância em 10 segundos, o que isso significa? Que a cada 1 segundo eu percorro 10 metros, né? Massa. Então, se a cada 1 segundo eu percorro 10 metros, se eu multiplicar isso por 27,3, o que é que eu vou achar? Eu vou achar quantos metros eu percorro em 27,3 segundos. Isso é nada mais, nada menos do que a velocidade multiplicada pelo tempo. E olha só que engraçado. Como é que era a fórmula mesmo? Era aqui, né? Fórmula é velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Quem que é ΔS? Professor, o que é ΔT? ΔT é a mesma coisa que ΔS, só que em relação ao tempo. O que significa? O que é delta? Você lembra o que é delta? É a variação de alguma coisa. Se eu falar Sim. delta dinheiro, o que significa delta dinheiro? É a variação do meu dinheiro. Delta água é a variação da água. Né? Um exemplo. Não é bem dessa forma, mas uma forma de ilustrar seria isso. Então, o que é delta T? É a variação do tempo. Quanto tempo levou para ele percorrer uma determinada distância? Uma variação de distância ali que eu chamei de delta também. Entendeu? Por isso que eu estou chamando delta. Esse triângulozinho bem feinho é delta. Mas você pode chamar de tempo, você que sabe, tá bom? Isso pode ficar meio abstrato agora, mas com as questões eu garanto que vai ficar mais claro. Então, o que é ΔS? Eu faço aquela multiplicação cruzada que eu já expliquei, velocidade vezes ΔT. É a mesma coisa. Deixa eu jogar um pouquinho mais para cima. Não, acho que eu vou colocar esse mais para baixo. Pronto. Então, isso é regra de 3. Tá bom? Essa é a relação da nossa regra de 3. Que horas são? 17h24. A gente tinha o intervalo, não tinha? Eu esqueci. Peraí, só um minuto. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Cadê? Aqui. Bom, vamos lá. Então, meu horário... Ah, não, vai até as 17h50. São 17h25. Beleza. Então, já passou um horário. O que eu vou fazer agora? Eu vou falar um pouquinho sobre a regra de 3 inversa. E depois a gente vai para a questão. Aí acho que vai ficar mais de boa para vocês entenderem, se não entenderam até agora. O zoom ainda não caiu, então isso é uma coisa boa. Vamos lá. Deixa eu escrever melhorzinho aqui, que tá meio feio. Delta S delta T. Pronto. Então, retomando. O que é a regra de 3? É uma relação de proporção. Eu estou criando algum tipo de relação de proporção aí, que pode ser tarefas por pessoa, metros por segundo. Sei lá, uma pessoa tem uma fábrica que faz 20 papéis por segundo. Eu tenho uma relação, papéis por segundo, né? Se é 20 papéis por segundo, quanto que ela faz em, sei lá, 10 segundos? É 20 papéis por segundo vezes 10 segundos, 200 papéis. Isso é regra de 3. Tá bom? Vocês já vão entender melhor em questão, para ficar menos abstrato. Beleza? Não estou vendo as câmeras, está todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo aí? Posso Sim, professor. prosseguir? Sim. Beleza. Gente, se não estiver entendendo, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me avisar, tá bom? Pode parar a aula em qualquer horário. Não tem essa não, tá bom?
Eu vou depois disponibilizar isso daqui, disponibilizar a lista. A lista tem questões e todas as resoluções das questões, tá bom? Eu não tive muito tempo também para fazer as questões, então peguei na internet, também peguei a resolução da internet, mas eu fui selecionando aquelas que eu achei melhor para a gente colocar aqui em sala. Então, vamos lá. O que é uma proporção inversa? Mesma coisa que eu usei a mesma situação. Só que agora eu sei a velocidade. Eu sei o tempo e não sei a distância. O que eu vou fazer agora? Eu quero descobrir uma coisa diferente. Agora é uma coisa diferente. Eu tenho uma distância, eu sei que a bolinha preta ela percorreu essa distância S em 10 segundos. E ela tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Eu quero saber qual que é o ΔT. O que é ΔT? É a variação do tempo, é quanto tempo a bolinha levou, tá bom? O ΔT, quando eu coloco ponto e vírgula, significa correspondente a, tá bom? É só para agilizar o cálculo, mas, tá bom? Então, qual que é o ΔT se essa bolinha tiver uma velocidade de, vamos dizer assim, 20 metros por segundo? Agora, essa anotação que eu estou colocando agora é um esboço e depois eu faço a definitiva, tá bom? Só para avisar. Essa vez aqui vai ser só um esboço, tá bom? Eu vou apagar depois. Vamos lá. Então, qual que vai ser a distância, qual que vai ser o tempo que essa bolinha vai levar para percorrer essa distância S? Sendo que a velocidade é 10 metros por segundo. Bom, não sei, vamos ver aqui. A gente pode usar o que o Pedro, se eu não me engano, ele fez. O que foi que o Pedro fez? Ele falou o seguinte, ele fez uma coisa bem interessante de proporção. Eu sei que 10 metros por segundo, para percorrer essa distância, ele vai levar 10 segundos. Não é? Ok. Então, se ele vai ter uma velocidade de 20 metros por segundo, quanto tempo ele vai demorar? 20 segundos? Não, né? Por quê? Pensa aqui comigo. Se a velocidade é maior, ele vai percorrer uma distância em um tempo menor. Se você está apressado para ir para a aula, o que você vai fazer? Você vai mais rápido, né? Então, você aumenta a sua velocidade e diminui o tempo que você demora para chegar na aula. É isso que está acontecendo aqui. Beleza? É isso que está acontecendo. Então, não é a mesma coisa que tinha acontecido antes. Por quê? O que estava acontecendo antes? Deixa eu subir aqui. O que estava acontecendo antes? Eu aumentei a distância e também aumentei o tempo. Por quê? Porque a velocidade era a mesma. Aumentei a distância, aumentei o tempo. Então, se ele percorre 100 metros em 10 segundos, em 27,3 segundos ele vai percorrer uma distância maior ainda, 273 metros. Ok? E aqui? Rapaz, aqui é o contrário. De cara eu já falo. Se em 10 metros por segundo ele vai percorrer, se com 10 metros por segundo ele vai demorar 10 segundos, com 20 metros por segundo, ele vai demorar 5 segundos. Que bruxaria que eu fiz aqui para achar esse negócio. Já vou mostrar para vocês, vamos lá. Agora eu vou apagar. E agora sim vai ser a definitiva, vamos lá. Não deveria ter apagado tudo, na verdade. Só isso daqui, ó. Pronto. Ok, então qual que vai ser o ΔT? O que eu vou fazer? Eu vou falar que 20 metros por segundo vai ser igual a o ΔS, a variação do espaço, né? Quanto de distância ele percorreu, dividido, né? Em função, dividido pela variação do tempo. Mas eu não tenho espaço, porque ele não me deu espaço, e também não tenho tempo, porque é o que eu quero descobrir. Como é que eu faço isso? Aí é que entra uma jogada interessante. Eu posso descobrir de duas formas, como eu tinha feito antes. Na verdade, são de várias formas, mas eu vou fazer aqui de duas. Porque é o seguinte, eu posso fazer através da velocidade, como eu tinha feito antes, ou eu posso fazer através da regra de 3. Aí é um processo direto. O que eu vou fazer com a velocidade aqui? Bom, eu sei que ele vai percorrer essa distância, não é? Essa distância aqui,
em 10 segundos, tendo 10 metros por segundo como velocidade. Primeira coisa que eu vou achar aqui? Eu vou tentar achar a distância. Então, o que que eu vou fazer? Ah, não, perdão. Eu falei que não ia apagar, né? Deixa eu colocar aqui do ladinho. Pronto. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou falar... Vou colocar um traço aqui. Pronto. Eu vou falar que ΔS... Na verdade, eu vou falar que 10 metros por segundo é igual ao S... Colocar até de vermelho, para falar que é o mesmo S que está ali em cima. Dividido pelo tempo, né? Que é 10. Quem que é S aqui? Mesma coisa que a gente tinha feito antes. S é igual a 100 metros. Pronto, achei a distância, né? Por quê? Porque eu usei a velocidade. O que que eu falei? Ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. O que que isso significa? Que em uma distância S, que eu quero descobrir, ele vai percorrer essa distância em 10 segundos. Ai, pronto. Voltei. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Voltei, pronto. Voltei. Vamos lá. Caí, mas voltei. Todo mundo me ouvindo? Sim, não, talvez. Tô mutado? Não tô, não. O áudio tá aqui. Estão me ouvindo, gente? Faz um oi, um olá, tchauzinho. Sim, ok, beleza. Vamos lá. Então, o que que eu descobri aqui? Eu descobri a distância. O que que eu quero fazer agora? Eu quero achar qual que é o tempo que ele vai demorar para percorrer essa distância de 100 metros com a velocidade de 20 metros por segundo, né? Então, deixa eu colocar aqui do lado. Então, vamos lá. Tá ficando meio bagunçado, mas eu acho que dá para entender. Vamos lá. Estão compreendendo? Sim, não? Talvez? Não? Pode ser sincero, gente. Um pouco, professor. Eu tô meio A aula é perdido. de vocês, não é minha, não. A aula é para vocês. Vocês que têm que entender. Beleza? Então, vamos lá, então. Ok. Então, eu sei que a distância é de 100 metros. Então, vamos lá. A velocidade é 20 metros por segundo. Não, não é 10, não é 20. Aí. 20. Vou colocar só 20, tá? Não vou colocar unidade mais não, para agilizar. 20 é igual a 20 metros por segundo é igual a 100 metros, né? Que é a distância, dividido pelo tempo que eu quero achar, né? Porque agora a velocidade nova é 20. 20 metros por segundo é a velocidade nova. Ok? Então vamos lá. ΔT é igual a 100 dividido por 20. Eu vou cortar um com o outro, né? Como o pessoal fala. Isso vai dar o quê? Vai dar 5 segundos. O que eu tinha falado antes, olha só. E como é que eu sabia disso? Porque é uma relação inversa. Não é a mesma relação que estava antes, onde um aumenta, o outro também aumenta. Nessa, onde um aumenta, o outro diminui. Como? Eu vou explicar da seguinte forma. Lembra da fórmula da velocidade? Isso daqui eu vou apagar depois, tá bom? É só um esboço, essa parte de cima. ΔS sobre ΔT. E o que que eu vou fazer aqui? Isso daqui é uma fórmula. A fórmula, ela não expressa para a gente só as relações que a gente tem que usar. Ela expressa também quando que um aumenta e o outro diminui. Deixa eu ver se... Pronto. No chat aqui não tem ninguém. Bom, quando que um aumenta e o outro diminui. Então, vamos lá. Se eu aumento a velocidade, a distância percorrida num determinado período de tempo também aumenta. Porque eles perceba que eles estão diretamente proporcionais, como a gente fala. Ou seja, os dois estão no numerador. Como assim numerador? Porque aqui embaixo é 1, tá vendo? É 1. O denominador aqui é 1 e o denominador desse outro lado é t.
ΔT, na verdade. Bom, então, se a velocidade aumenta, a distância também aumenta. Só que, se a velocidade aumenta, o tempo, perdão, se a velocidade aumenta, o tempo diminui. E eles são inversamente proporcionais. É isso que a gente está analisando aqui. Tá bom? Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu acho que isso é até importante anotar. Vou colocar aqui do ladinho. Diminui um pouco. Vou colocar aqui do lado. Que eu acho que é importante ter como base. Bom, ok, então. Vamos para a regra de 3 logo para conseguir fazer pelo menos uma questão. Que horas são? 17h30 para mim, né? 17h37. Então, vou até 17h50. Para vocês, 16h50. Vamos lá. Vou tentar terminar um pouquinho antes, né? Para liberar vocês. Mas talvez eu use todo o tempo. Ok, vamos lá então. Como é que eu faria isso com regra de 3? Deixa eu colocar aqui. Eu ia falar também os limites, né, que eu tinha falado antes da regra de 3, mas eu acho que não vai dar tempo. Vamos passar para a questão logo. Vamos lá, como é que é a regra de 3? Então, eu vou colocar aqui, ó, velocidade e tempo. Lembra que eles são inversamente proporcionais? É isso que eu vou analisar aqui. Então, se a velocidade antes era 10 metros por segundo, e ela passou a 20 metros por segundo, e aqui ele percorreu em quanto tempo mesmo? 10, né? 10 segundos, e aqui foi x. X não, vamos chamar de ΔT, porque eu chamei ΔT lá em cima. Que normalmente a gente chama de x, né? Quando está analisando assim na matemática, mas na física a gente chama de ΔT. Ok. O que eu vou fazer aqui? É um processo parecido com o anterior, com o que eu tinha feito lá em cima, só que na hora de avaliar esse tipo de questão, esse tipo de relação aqui, eu tenho que me perguntar se um valor aumentar, o outro vai aumentar também? Ou será que ele vai diminuir? Então, pensa comigo. Se eu tenho um S, que esse S é constante, ou seja, a distância não muda, se eu tenho uma bolinha que vai percorrer essa distância em 10 metros por segundo, ela vai... Voltei, professor. Oi? Voltou? Quem voltou, Gabriel? Eu acabei caindo. Vixe, conseguiu entender. Você parou onde, Gabriel? Ah, não faz muito tempo que eu caí, não. Acabei de cair. Não perdi nada, não, professor. Pode continuar. Tá bom, então, vamos lá. Ok. Então, se essa bolinha vai percorrer essa distância em 10 metros por segundo e ela demora 10 segundos, se ela percorrer essa mesma distância mais rápido, ela vai demorar mais tempo ou menos tempo? Como eu tinha falado para vocês antes. Menos tempo. Por quê? Porque se eu vou percorrer uma distância daqui até minha casa, na verdade eu estou em casa, né? Daqui até, sei lá, o supermercado, com uma velocidade pequena, eu vou demorar muito tempo. Se eu percorrer com uma velocidade grande, ou seja, muito rápido, eu vou demorar pouco tempo. E é isso que acontece aqui. Então, se com 10 metros por segundo ele vai demorar 10 segundos, com 20 metros por segundo ele vai demorar menos tempo. Então, o que eu vou fazer aqui? Um esquema que normalmente a gente chama de setinha. Não é bem O que o Guri chamar de fez ali? setinha, né? Mas que a gente coloca dessa forma. Então, deixa eu colocar aqui para baixo, né? Se um aumenta de 10 está indo para 20, o que vai acontecer com o outro? Ele vai aumentar? Não, ele vai diminuir. Então, eu vou colocar a setinha no sentido contrário. Se o outro aumentasse, eu colocaria no mesmo sentido. Mas como um aumenta e outro diminui, eu vou colocar no sentido contrário. Para que eu estou fazendo isso? Para que o resultado ele não seja proporcional diretamente, mas de forma, vamos dizer assim, inversamente, né, proporcional. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter essa relação. Eu vou colocar ΔT em cima e 10 segundos embaixo. Ok? Eu estou invertendo essa relação. Estou colocando ao contrário. E agora sim vai me dar o resultado certo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses dois aqui por esses dois aqui. Ok?
Vamos lá. Então, 20. Vou colocar de preto, né? Que eu tô colocando de preto. 20 ΔT é igual a 10 vezes 10, sim, né? 100. 20 ΔT é igual a 100. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou falar que ΔT é igual a 100 dividido por 20. Né? Então, vamos lá. 100 dividido por 20. Aí, como o pessoal fala, corta de um lado, corta do outro. 10 dividido por 2 é 5, né? 10 dividido por 2, Sim. 5 segundos. Isso não é um 52, tá bom? É 5 segundos. Pronto. Então, qual que é o tempo? 5 segundos. Eu fiz uma relação inversa, ok? Então, eles são inversamente proporcionais. Esse esquema da setinha é só para ajudar, tá bom? É só para ajudar esse esquema da setinha, só para a gente saber que vai ter que inverter os lados na hora de multiplicar. Por que que eu vou ter que inverter? Porque se eu multiplicasse esse 10 pelo ΔT e o 20 pelo 10, como está aqui em cima, vou colocar de vermelho não. Vou colocar de roxo agora. Se eu fizesse dessa forma aqui, essa forma do roxo está errado, tá bom? Se eu fizesse dessa forma aqui, ó, eu estaria dizendo que eles são diretamente proporcionais. Se o tempo aumenta, a velocidade aumenta, mas está errado. É por isso que eu não vou colocar dessa forma. Eu vou inverter. Beleza? Pronto. Então, já consegui mostrar aqui isso para vocês, que vai ter uma relação inversa. Então, vamos, que horas são? 7h43. Vou tentar fazer a próxima questão, só vai dar para fazer uma questão, mas acho que dá para fazer mais tranquilo, tá bom? Aí eu acho que vocês vão começar a entender o que é essa tal dessa regra de 3. Se bem que a maioria do pessoal aí tá no 7º, 9º ano, talvez já tenha visto esse assunto antes. Só quero dar uma interpretação diferente para vocês. Vamos lá. Essa lista de exercícios eu vou mandar para vocês pelo Drive, eu vou mandar o link do Drive, aí vocês vão ter acesso a esse Drive, para não ter que ficar mandando um monte de PDF para vocês pelo grupo, né? Vou deixar lá o Drive e deixar todo o material lá, tá bom? Inclusive a aula de hoje. Não a gravação da aula, só as anotações. A gravação da aula é outra pessoa que vai mandar o link pelo YouTube lá no grupo. Que não sou eu que mexo com isso. Vamos lá. Bom, então, vamos ler aqui a primeira questão, 1.1. Depois eu vou pedir para vocês fazerem da 2.1 até a 5.1. Então, vocês vão ter aí 4 questões para casa para vocês fazerem, tá bom? O resto é regra de 3 composta, vou dar na próxima aula, tá bom? Ok, vamos lá. Então, durante um naufrágio, os sobreviventes dividiram a comida que lhes sobrou em partes iguais, né? Então, sabendo que a quantidade de comida duraria 9 dias para os 12 náufragos, caso fossem encontrados mais 4 sobreviventes e a comida fosse redistribuída, a quantidade de dias aproximadamente que ela duraria seria de. Aí vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma relação entre. Deixa eu diminuir vou colocar aqui essa fonte, que está muito grossa. Vamos lá. Então, vou colocar aqui. Náufragos e dias. E o que é constante? Eu vou colocar de vermelho, é a comida. Então, a comida é a mesma. Eles vão ter a mesma quantidade de comida. O que vai mudar é a quantidade de náufragos e quantos dias essa comida vai durar. Então, sabendo que eu tenho 12 náufragos que vão conseguir comer que vão comer toda essa comida em 9 dias. Se eu encontrasse mais 4, então vai ser 12 mais os 4 náufragos que chegaram, né? 16 náufragos. Então,
16 náufragos vai dar quantos dias? Eu vou chamar de X, tá bom? X é um valor que eu não sei, por isso que eu chamo de X. Ele representa um número. Eu posso colocar aí uma bolinha, posso desenhar um abacaxi, posso desenhar o que eu quiser, um carro, né? Vai dar no mesmo. Eu chamo de X para facilitar. Então, eu posso fazer uma relação direta? Eu acho que não. Porque pense comigo, se a quantidade de comida não muda, e eu tenho 12 náufragos que vão comer em 9 dias, 16 náufragos vão comer mais comida, não é? Vão comer mais comida em um tempo menor. Ou seja, a comida vai acabar mais rápido. Eu vou comprar um bombom para mim e só eu vou comer. Bom, eu demoro, sei lá, um segundo não, 5 segundos para comer esse bombom. Se eu dividir esse bombom para outra pessoa, o que vai acontecer? Eu vou cortar esse bombom no meio e vou dar uma parte para mim e uma parte para ele. Eu vou demorar menos tempo para comer esse bombom. Se antes eu demorava 5 para um bombom inteiro, para metade desse bombom eu vou demorar a metade do tempo, 2,5. Perceba que a relação de náufragos, na verdade a relação de bombom e tempo, ela é inversa, não é? Então, perceba que isso também acontece na relação de náufragos e dias. Ou seja, se eu tenho 12 náufragos, eles vão comer isso em 9 dias. Se eu tenho 16, eles vão comer em um tempo menor. Então, o que eu vou fazer aqui quando isso acontece? Eu vou falar que a quantidade de náufragos vai aumentar e a quantidade de dias vai diminuir. Ok? Um aumenta, o outro diminui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter. Eu vou chamar aqui de X, aqui de 9 do lado, né? E vou colocar de azul para falar que eu não vou multiplicar aqui, ó. Tá bom? Eu vou multiplicar aqui embaixo, aqui, ó. 12 sobre 16 é igual a X sobre 9. Tá bom? Isso é uma relação inversa, como da outra forma. Eu só coloquei aqui embaixo para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, 16 vezes X é igual a 12 vezes 9. X é igual a 12 vezes 9 dividido por 16. Bom, falta 1 minuto, né? Vamos colocar na calculadora aqui para ser mais rápido. Então, 12 vezes 9, isso vai dar 108. Se eu dividir por 16, tá certo isso? Calma, peraí. X, 16, 4, oi? 75. Vai ser 6 dias? Peraí, 16. Dá 6,75 de dividir 108 por 16. Vai ser 6 dias. 6,75. Mais ou menos isso. Mas, se eu não me engano, não é assim que tá na resposta. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui o que eu estou fazendo errado. Alguma coisa, não sei o que. Não, eu também fiz, mas dá 6,75. Sim, não era para dar isso. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Rapidinho. Pronto, 6,75. É isso mesmo. Bem que eu achei porque eu pensei que eu estava fazendo alguma coisa errada, mas é isso mesmo. Bom, então vai durar 6,75 dias. 75 dias. Então vai durar um dia e mais ou menos aí, um período do outro dia. Então vamos falar que ele vai durar, né, 6 dias, né? Porque não vai durar um dia inteiro. Aqui a gente só tem como gabarito o dia inteiro. Então vai durar 6,75. Deveria ser o número inteiro, né, para condizer, mas não foi. Acho que eu não analisei direito essa questão, mas é isso aí mesmo, tá certo. 6,75 dias e vai durar, letra D, 6 dias, tá bom?
É como se eu falasse que, sei lá, eu vou pintar uma parede, eu preciso de 2,5 galões. Né? Eu vou comprar quantos galões? 2 galões e a metade? Não, eu vou comprar 3. Né? Porque não dá para comprar 2,5 galões, mas é mais ou menos isso. Né? Então, ele não dura 8, né? Nem dura 5. Dura 6 dias e mais um pouquinho. Eu vou chamar de 6. Ok, então é isso. A gravação já está aí, vou parar de gravar. Vem aqui com a mãe. Ok.